Record News Rural já está no ar, seja muito bem-vindo. Na edição de hoje você vai ver que laboratórios da Embrapa fazem testes do coronavírus. Na nossa receita a gente vai aprender a fazer pão de banana com canela. E tem música boa com Rodrigo Zanck. Ei, coração, ninguém pode imaginar quando, como e onde vai se encantar. Nós começamos essa edição do Record News Rural falando sobre os centros de pesquisa da Embrapa que fazem pesquisas agropecuárias em todo o Brasil e agora estão disponibilizando sua estrutura de equipamentos, produtos e pessoal para ajudar a fazer testes laboratoriais para identificar a Covid-19. Celso Moretti, que é presidente da Embrapa, explicou a importância disso tudo. Temos uma demanda do Ministério da Agricultura, a nossa ministra Tereza Cristina fez contato com a Embrapa para identificar na nossa rede de laboratórios, que é distribuída em todo o território brasileiro, a nossa capacidade de apoiar os testes para a identificação da Covid-19. Nós temos equipamentos, de alta tecnologia que estão disponíveis para realizar testes em vírus, em material vegetal, e é o mesmo procedimento que nós vamos utilizar nesse apoio que nós estamos dando ao Ministério da Agricultura, ao Ministério da Saúde e à sociedade brasileira. São 47 laboratórios em todo o território nacional que poderão fazer 43 mil análises por dia. Esses centros estão localizados em todo o território nacional, de Roraima, já lá no hemisfério norte, em Boa Vista, até Pelotas, quase na divisa com o Uruguai. Então, a capilaridade dos centros da Embrapa, eu acho que é uma vantagem importante que nós temos nesse momento que todo o país tem que estar unido contra o coronavírus. E por conta do coronavírus, a demanda por álcool gel e 70% disparou em todo o país. Mas hospitais e unidades do SUS em 6 estados vão receber a doação de 1 milhão de litros desses produtos de usinas associadas à União das Indústrias de Cana-de-Açúcar. A medida foi autorizada excepcionalmente pela Anvisa. As usinas se uniram em prol da solidariedade. Em vez de produzir açúcar e álcool, vão gerar cerca de 1 milhão de litros de álcool para a produção de álcool gel e álcool 70, para doar a unidades de saúde do SUS, o Sistema Único de Saúde. São mais de 120 usinas no Brasil ligadas à Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar. O presidente da instituição, Evandro Gussi, conversou com a nossa equipe direto da casa dele em Brasília e explicou como vai funcionar. A gente passou uma semana trabalhando 16, 18 horas por dia para pôr essa operação em pé. Você sabe bem, a gente não fazia esse produto, ele não está no nosso portfólio, mas a gente pediu excepcionalmente para a Anvisa, exclusivamente para doar para o SUS. Ele é um álcool hidratado, numa mistura de 70%, super importante para desinfecção e vai ser utilizado em pós-saúde, hospitais filantrópicos, santas casas e assim por diante. Para os outros estados, ele sai em granel, ele sai em caminhões de 25, 30, 35, 40 mil litros. O grupo já começou a safra deste ano e pretende moer mais de 20 milhões de toneladas de cana. Um aumento em relação ao ano passado, quando a produção foi de quase 19 milhões de toneladas. O presidente da Única reforçou que ainda não dá para fazer uma projeção para a produção deste ano, mas disse que a segurança dos profissionais no campo e na indústria será prioridade. A autorização da Anvisa às indústrias de açúcar e etanol foi feita em caráter extraordinário e temporário. Segundo a Única, por enquanto, 6 estados receberão a doação em todo o Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. Agora um recado, você sabia que todas as matérias que você acompanha aqui no Record News Rural estão também no YouTube? Lá você consegue assistir também a programação da Record News ao vivo. É só acessar o youtube.com/Record News, se inscreva no nosso canal e fique conectado com a gente. Além disso, não esqueça de usar a hashtag Record News para mandar o seu recado.
E a colheita de soja segue a todo vapor no estado de Minas Gerais. Porém, com as últimas chuvas e com a paralisação das transportadoras por causa da pandemia do coronavírus, o armazenamento virou uma verdadeira dor de cabeça para esses produtores. Dá só uma olhada. Aqui, os silos estão lotados. No campo, a colheita não para. Estamos no pico de colheita. Eu já estou praticamente atingindo 50% da soja colhida. E as condições atmosféricas agora estão bem favoráveis. Março e abril são os meses em que o ritmo da soja está acelerado. Mas com a chuva das últimas semanas, houve um atraso. O que preocupa agora é como armazenar os grãos que não param de chegar por aqui. Parou de chover, no começo da colheita estava realmente um caos por causa da chuva. Agora nós vamos enfrentar outro problema, que é o recebimento da soja no porto. O problema é estrutural do Brasil como um todo. Nós hoje somos o maior produtor e maior exportador de soja do mundo. Assim, realmente é uma glória para o país. Só que o crescimento foi muito rápido e a estrutura de processamento não acompanhou. Nesse ano, a situação está ainda pior. Devido ao surto do coronavírus, as transportadoras devem parar de funcionar. Esse ano, então, com a questão do coronavírus, assim, todas as áreas foram afetadas, tanto de transporte como processamento. E eu recebia a notícia agora de manhã, conversando com o dono da transportadora, que independente de todas as dificuldades que a gente sempre teve para mandar essa soja para lá, o porto está em vias de parar o recebimento total. Aí realmente vai ser o caos, porque nós não temos estrutura de armazenamento suficiente e se deixar a soja no campo, aí realmente a gente perde a soja. Segundo João Lincoln, a soja pode ficar armazenada em silos e bolsas em até 1 ano, mas se não tem espaço suficiente para armazená-la, a colheita fica prejudicada e se os grãos não forem colhidos a tempo, eles estragam e não podem ser aproveitados. Agora, se perder por não ter condição de colher, realmente é muito triste, isso é preocupante. Nós vamos ter que dar um jeito assim, de armazenar, processar, sabe? E agora, a nível mundial, é caótico. Com a paralisação de diversos setores, os produtores de alface do sul de Minas Gerais também temem perder a atual produção. A indústria fast food, que é o cliente mais forte do produto, diminuiu as compras das folhas e já assusta os produtores. A repórter Luísa Nogueira foi até uma das propriedades e vai explicar agora pra gente. Esse produtor está preocupado. Os reflexos do Covid-19 já estão chegando na propriedade dele. Eu estava com um caminhão de alface colhido e o meu comprador pediu para eu não enviar, mas infelizmente eu estava com alface dentro do caminhão, tive que assumir o risco em enviar a carga de alface. Ainda não foi descarregada, estou esperando para ter notícias. Só para se ter ideia do tamanho do prejuízo, se o produtor não conseguir entregar toda essa lavoura aqui de alface, que são 560 mil pés que vão hoje para as grandes redes de fast food, o prejuízo dele é absolutamente incalculável. O pessoal já está fechando loja, já está fechando fábrica que compra e fica complicado, né? Porque a alface, por exemplo, é um produto muito perecível e que a gente, se não colher ela dentro de 5 dias, a gente tem uma perca completa da produção. Então, tá complicado. A gente está, né, cada dia uma notícia nova sobre o corona, muitas incertezas, ninguém sabe realmente como que isso vai impactar, quanto tempo isso vai permanecer e com certeza vai afetar diretamente a agricultura de uma maneira geral. A gente comercializa as nossas alfaces com indústrias que processam, higienizam, embalam, mas o cliente final dessas redes são as redes de fast food, são indústrias que têm consumo alto, são até redes de supermercado e o pessoal está diminuindo muito o movimento. A gente tem ouvido falar que eles estão diminuindo muito a questão de compra e tudo mais. Então, realmente está bem complicado. Só que esse não é o único problema do produtor. Ele está em plena colheita de soja e não está conseguindo descarregar a mercadoria no Porto de Santos. O negócio é armazenar esses cereais por aqui, nos silos, nos galpões e ver o
que vai acontecer, esperar para ver como é que o mercado vai responder. Falar de uma paralisação dos portos seria caótico. Hoje, a principal atividade da fazenda são os grãos, com 2.100 hectares. A gente está vendo as bolsas, o dólar, que estão oscilando muito, principalmente com essa crise agora. A gente não tem muita ideia do que vai acontecer, mas a gente sabe que, na maioria das vezes, a ponta mais fraca é a que sofre primeiro e a que sofre mais, que no caso eu acredito que seja o produtor. Mas espero que isso seja passageiro, que as autoridades competentes consigam resolver isso aí o mais rápido possível, né? Que o pessoal tenha consciência de tudo que está fazendo, da disseminação desse vírus, dessa doença, para a gente tentar sair dessa o quanto antes. Esses cereais são cereais que já estariam vendidos? Sim, a gente tem todo o contrato de entrega desses cereais, todos exportados, a maioria desses cereais exportados. E, enfim, tá cedo para falar, né? Foi a notícia que a gente recebeu agora e realmente não sei como vai ser o impacto disso, mas a perspectiva, a meu ver, não é muito boa agora para os próximos 20 dias, 30 dias. Um grande medo ronda o produtor, que prefere nem pensar no pior. A gente não gosta nem de pensar numa coisa dessas, mas assim, seria inviabilizar o negócio. Eu acredito que inviabilizar o negócio se a gente não conseguir entregar a nossa produção. A gente tem, o Ministério da Saúde tem abordado muito o tema, né? Tem dado as recomendações para o pessoal de uma maneira geral, mas o Ministério da Agricultura ainda precisa, acho que, instruir o produtor um pouco melhor do que deve ser feito, o que não deve ser feito com relação à produção, seja grão, seja hortifruti, seja café, enfim, o que for. A gente precisa com certeza de informação correta no momento desses, né? Pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, vão servir de abrigo temporário para moradores de rua durante a pandemia do coronavírus. A estrutura tem capacidade para receber até 700 pessoas. A medida foi confirmada pela presidente da Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul, Marlê Sebem. O serviço emergencial oferece colchões, camas, cobertores, kits individuais de higiene e refeições. Os moradores de rua vão poder levar suas carrocinhas e animais de estimação. O abrigo vai funcionar por tempo indeterminado. A Festa da Uva aconteceria durante 3 finais de semana do mês de março, mas só chegou a abrir nos dias 13, 14 e 15. Uma nova data já foi marcada, 12 a 28 de fevereiro de 2021. E a preocupação com a produção e entrega de alimentos fez com que muitas pessoas fossem aos mercados, principalmente nos primeiros dias de isolamento. Mas, de acordo com o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, o Marcelo Brito, ele diz que não há com que se preocupar. Segundo ele, não vai haver desabastecimento no país. É um prazer falar aqui com os telespectadores da Record News, agradecendo a oportunidade. Bom, senhoras e senhores, nesse momento não há nenhuma preocupação em questão de desabastecimento de alimentos no Brasil. A safra vai ser excelente em quase todos os produtos, as indústrias estão funcionando em sua grande maioria e hoje até nós soltamos uma carta aberta às autoridades apenas chamando a atenção que há estados e municípios que estão tomando medidas emergenciais em razão da pandemia, mas sem um controle central do governo federal. E em alguns casos está atrapalhando a logística. Então esse é o ponto de atenção. Se a logística fluir bem durante esse período, os alimentos chegarão aos supermercados, às prateleiras, às padarias, etc. E não haverá, de forma nenhuma, algum tipo de desabastecimento durante esse período. A última cheia do Rio Paraíba do Sul deixou uma conta cara para produtores rurais de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro. Estima-se que pelo menos 500 agricultores foram prejudicados de forma direta. São 17 mil mudas de tomate e pimentão prontas para o plantio, mas a área de cultivo está completamente alagada. Seu Arísio teve que atrasar o planejamento, o que representa prejuízos para o produtor. São série de produtos que estavam previstos a entrar no mercado adiante e fiquei impossibilitado de levar as mudas ao campo porque com esse impacto da natureza aí, ainda bem que eu não tinha colocado ainda no solo, senão eu não tinha perdido todas. E eu estou com ela aguardando lá, ver que abaixa o nível das águas, ou eu cultivo em alguma outra região, tentando salvar as minhas mudas.
A propriedade dele foi uma das mais atingidas pela cheia do Rio Paraíba do Sul. Com o rompimento do dique, houve alagamento de fazendas e sítios às margens do rio e até mesmo em pontos mais distantes, como o distrito de Cajueiro. Algumas estradas estão interditadas porque estão com água na pista. O agricultor conta que a mesma área, há um ano, sofria com a seca. A plantação que eu perdi com a seca chegou em torno de R$200 mil. E eu mesmo já sem estrutura mais financeira para continuar na produção, mas como o brasileiro é insistente, tá eu tentando sobreviver ainda dos restos que tem. Tiago investiu na criação de gado. Antes da chuva chegou a plantar cana e capim, mas a área também ficou alagada. Os animais estão quase sem pontos de pastagem. Até o curral está alagado. O jeito vai ser comprar ração para manter a alimentação dos animais. Diante da chuva e do lugar aqui que está todo alagado, a gente vai ver se consegue ração com alguns produtores aí de campos, que está a área menos afetada. E vamos ver aí, replantar, refazer todo o trabalho que foi feito e que está perdido. Estima-se que pelo menos 500 agricultores foram prejudicados de forma direta com a cheia do Rio Paraíba do Sul, o que representa quase 50% do número de produtores que existem no município. Mas todos acabam não conseguindo produzir pelo excesso de chuva na região. O prejuízo na produção rural pode chegar a R$2 milhões. A Secretaria Municipal de Agricultura enviou equipes de trabalho para as áreas mais atingidas, como esta. E o Poder Público Municipal já solicitou ajuda do governo do estado para realizar obras no dique. Todas as matérias que você vê aqui na Record News estão também no YouTube. Lá você consegue assistir a nossa programação ao vivo. É só acessar youtube.com/RecordNews, se inscreva no nosso canal e fique conectado com a gente. Não esqueça de usar a hashtag Record News para mandar o seu recado, hein? E os números mostram que a produção de carne bovina deve superar o volume de consumo este ano. Por isso, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, o Brasil não corre risco de ter desabastecimento da proteína. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus e a adoção de medidas para tentar restringir o seu contágio, muitos consumidores estão indo aos supermercados com medo de que haja desabastecimento de alimentos. Contudo, o fornecimento de carne bovina está garantido no Brasil. A projeção é de que a produção brasileira de carne bovina deva ser 35,5% maior do que o volume consumido no país. Essa produção já está contratada com as operações em andamento nas fazendas e, por conta da dinâmica da cadeia produtiva, não pode ser interrompida. Ou seja, os volumes serão produzidos. Portanto, não há risco de desabastecimento de proteínas, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, que reúne 32 empresas do setor no país, responsáveis por 92% da carne negociada para mercados internacionais. Em algumas usinas, a safra da cana-de-açúcar começou com um mês de antecedência. A expectativa do setor é produzir 29% a mais do que no ano passado. Historicamente, a safra da cana-de-açúcar no centro-sul do país começa em abril, mas nesta unidade de Lins, a moagem começou com um mês de antecedência e o ritmo só deve aumentar. Tudo é controlado remotamente do Centro de Operações Integradas. É a tecnologia a serviço do aumento da produtividade. O otimismo do setor é tão grande que nos últimos 2 anos a empresa investiu na ampliação do canavial e também na aquisição de novos equipamentos para processar 29% mais cana-de-açúcar. Com isso, a quantidade de cana moída deve saltar de 3 milhões e 100 mil toneladas na safra passada para 4 milhões de toneladas em 2020. Isso corresponde a 205 mil toneladas de açúcar e 200 milhões de litros de etanol, que devem ser produzidos até o final da safra. O gerente explica que 60% da cana que chega à usina são destinadas para a produção de etanol e com o aumento da oferta, a tendência é de queda no preço. A característica da nossa planta é um pouco mais alcooleiro, nosso mix vai mais para etanol. Esse ano nós vamos fazer um pouco mais de açúcar em relação
ao ano passado, mesmo assim o mix final ainda é alcooleiro no nosso caso. Segundo o economista, o poder de mudar esse cenário mais rapidamente está nas mãos dos consumidores. E nós temos que estar bem atentos, porque a partir do mês que vem, quando a grande maioria das usinas estiverem em pleno funcionamento, aonde todas elas não têm um custo que na época era um custo muito alto, que era o da energia, que eles transformaram o bagaço da cana em energia para fazer a sua produção, que é uma produção limpa hoje, sem o uso de energia, então esses custos tendem a cair. Se não caírem, a gente tem que estar denunciando ao PROCON e ao Ministério Público, porque isso está sendo então um acharque aos bolsos dos consumidores. E falando em cana-de-açúcar, todo mundo gosta de uma boa garapa, né? Em Porto Velho, Rondônia, uma família trabalha há anos com produção de cana-de-açúcar e vendem cerca de 200 litros do caldo de cana por semana. Dá só uma olhada. Ela é o principal componente para a fabricação de açúcar e álcool e tem um sabor inigualável. A cana-de-açúcar faz parte da vida de quase todo mundo, mas está ainda mais presente na família do seu Valdecir Ribeiro. O produtor de 55 anos veio do Paraná para Rondônia há mais de 40 anos e encontrou no canavial a fonte para o sustento da família. E aí resolvi ir para Porto Velho, mexer com horta, né? Para sustentar a família. Mas aí a horta não deu certo, eu resolvi mudar para cana. E aí estou até hoje, no ramo de cana, né? Moendo cana e vendendo caldo de cana na feira. Eles começaram a trabalhar com cana-de-açúcar há cerca de 3 anos. E de lá para cá, investiram na plantação, que hoje conta com mais de 1000 covas. Só o trabalho mais é quando ela está novinha, né? Que tem que limpar, cuidar e tal. Mas depois dela grande, não tem mais nada para dar trabalho. Mas seu Valdecir gosta de deixar claro que ele não trabalha sozinho. Toda a família ajuda na produção, principalmente a esposa, Cristiane Pereira. Cada um tem uma função. Um é para me ajudar a catar lá dentro da roça, levar para ali, aí de lá nós pega as canas que tá moída, leva pro mato lá, deixa lá onde nós guarda as palhinhas, né? Bota tudinho. Cada um tem sua função e catar o lixo. E depois de todo o trabalho na colheita, a cana vem parar aqui, onde a família se divide na produção do caldo de cana, conhecido também como garapa. Seu Valdecir conta que chega a produzir cerca de 200 litros de caldo de cana por semana. E quando chega na feira, consegue vender tudo que levou. Praticamente nós colhemos 4 vezes por semana, né? Que são na terça-feira, na quarta, na quinta e no sábado. Para trabalhar no domingo. E vender tudo na feira? Vende tudo na feira. Nos últimos dias tem aumentado muito o consumo de ovos no Brasil. Com isso, os preços também têm batido recordes. Como a população em casa aumenta expressivamente a aquisição de ovos, isso vem acarretando seguidos recordes de preços do produto. Até agora, o último aumento granjeado, o 7º do mês e 20º do ano, elevou o preço médio diário da caixa de ovos brancos com 30 dúzias para o novo recorde de R$ 110, enquanto a caixa de ovos vermelhos atingiu o valor de R$ 131,50. E olha, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento instituiu essa semana um comitê de crise, o CC Agro Covid-19. A finalidade é monitorar e propor estratégias para minimizar os impactos do coronavírus na produção agrícola e no abastecimento de alimentos para a população brasileira. Para explicar melhor a atuação desse comitê, nós vamos conversar com o coordenador substituto Luiz Rangel. A ministra Tereza Cristina construiu um comitê dentro do âmbito do Ministério da Agricultura para principalmente monitorar todos os cenários de abastecimento de alimentos no Brasil e o fornecimento de insumos para a manutenção da produção agropecuária. E assim garantir à população a gôndola do supermercado sempre cheia, né, e nesse período que a gente está vivendo o combate sanitário pelo Ministério da Saúde da crise do coronavírus. O objetivo, então, desse comitê específico do Ministério da Agricultura é monitorar diuturnamente todos esses movimentos que acontecem no Brasil, né, e poder agir de maneira rápida, no curto prazo, junto com o comitê que está instituído na Casa Civil, com diversos outros órgãos, né, para que nós possamos solucionar momentos
de crise temporária e pontual e nos preparar para o que vem na sequência, né, para poder preparar o agronegócio na sequência da superação dessa crise sanitária, a gente retomar as produções agropecuárias que nós tínhamos no momento anterior, nos preparando para efeitos econômicos que vão ter tanto internacionais quanto nacionais. Então esse é um momento de médio e de longo prazo, cenários estão sendo produzidos todos os dias, ofertados aos secretários e à ministra e também aos outros ministros que compõem o Comitê de Crise do Governo Federal, para que a produção de alimentos, tanto para o Brasil, para a população brasileira, quanto aqueles excedentes exportáveis, no momento em que essa crise passar, eles voltem a sustentar a agropecuária nacional. São José do Rio Preto foi palco de uma exposição nacional de orquídeas com mais de 4.000 espécies que ficaram à mostra para o público. A repórter Suelen Silveira foi conferir de perto e já tirou algumas dúvidas sobre o cultivo da planta. Orquídeas para todos os gostos, com flores maiores, com cores diferentes na mesma planta e com florzinhas minúsculas. Umas encantam pela exuberância e outras pelo cheirinho de chocolate e até de refrigerante. Como resistir a tanta beleza? Nós temos hoje 4.000 orquídeas floridas entre mudas e adultas. Temos plantas nacionais, plantas importadas, plantas de diversos estados brasileiros e, claro, daqui de São José do Rio Preto. Eu vou te confessar, Renato, que eu tenho algumas plantas lá em casa que não florescem tão bonitas assim e que às vezes até morrem. Então me ajuda, como é que a gente faz para cuidar direitinho para elas ficarem bonitas? Suelen, não tem muito segredo. Essa aqui é uma Phalaenopsis, é uma planta asiática que necessita de poucos cuidados, que são tão básicos que a turma assusta com a beleza dela, acha que ela é muito delicada, mas não tem nada disso. Ela é uma planta bem resistente, até mesmo as pessoas que não cultivam tanto, que não ficam em cima dela. Ela necessita de uma dose semanal de nitrogênio, fósforo e potássio, que seria o NPK, magnésio e cálcio. Então, esses 3 produtos juntos, na aplicação semanal da sua orquídea, você vai obter floração até 3 vezes por ano, deixar suas folhas sempre bem verdinhas, a planta sem doenças. São produtos que você não precisa ficar usando inseticidas, fungicidas, porque já nutrem ela, deixa ela bem fortinha, não deixando nenhum ataque de doença nem insetos. É só você jogar água 3 vezes por semana aqui nesse calor de São José do Rio Preto, aplicar nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Os 3 juntos você encontra facilmente. Toda semana nela, que você vai ter uma floração assim 3 vezes por ano. Viu só como não é difícil? E assim como essa, todas as matérias que você vê aqui na Record News estão também no YouTube. Lá você consegue assistir a nossa programação ao vivo. É só acessar youtube.com/recordnews ou então aponte a câmera do seu celular para esse código que já aparece aqui na sua tela, que ele vai te levar direto para o nosso canal. Se inscreva, fique conectado com a gente, mande o seu recado. É só usar a hashtag Record News em todas as redes sociais. Esses dias em casa dá uma vontade de comer alguma coisa bem gostosa, né? E a nossa sugestão de hoje é um pão de banana com canela que é de dar água na boca. Então, papel e caneta na mão para anotar a receita. Olá, e a receita de hoje é um pão de banana. Gente, o sabor é fantástico, hein? Vocês vão adorar. Então, olha só, quem vai fazer essa receita pra gente é a Giovana. Giovana, receita difícil ou fácil de fazer? Super fácil, rapidinha. Então olha só, prepara aí papel e caneta. Primeiro, é claro, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de 400 gramas de trigo, 2 ovos, meia xícara de leite, meia xícara de óleo, 3 colheres de açúcar, uma pitada de sal, 3 colheres de fermento biológico e uma mistura de banana com canela e açúcar a gosto para o recheio. Vamos ao preparo? Comece adicionando o trigo. Não pode colocar o trigo todo, porque senão a massa fica muito pesada. Aí você tem que ir adicionando o trigo aos poucos, mediante você for colocando os outros ingredientes. Em seguida, adicione o óleo, o leite, os ovos, o açúcar, o sal e o fermento biológico. Depois, misture tudo.
Vai mexendo até formar uma massa homogênea. Não tem segredo. Vai adicionando o trigo aos poucos até a massa ficar no ponto certo. Com a massa já bem consistente, espalhe trigo numa superfície lisa. Tem que ser numa superfície lisa, especificamente numa pedra? Como é que é? Melhor na pedra por causa da temperatura, tá? Aí a gente já adiciona o trigo e vamos só finalizar, porque ela já tá soltinha da mão, ó, tá vendo? Só finalizando pra gente conseguir dar o ponto final. E é uma receita para botar literalmente a mão na massa. Enquanto estiver agarrando, não tá ainda no ponto, né? Giovana, como é que a gente sabe que a massa tá no ponto aí? Então, aí, ó, terminamos aqui com ela totalmente solta das mãos, ó, nada grudado, ela bem sequinha, bem soltinha, ó. Esse aqui é o ponto final. E agora o que acontece? Aí agora a gente coloca ela para descansar, né? Geralmente dá uns 40 minutos a 1 hora. Vamos colocar ela numa tigelinha, tapar e colocar ela no local mais escuro, né? A gente costuma falar que colocar na estufa. Aí você pode colocar ou dentro de um armário ou dentro do forno, deixar ela descansando por 1 hora, quietinha, tapadinha e bem quentinha. E é importante botar esse pano por quê? É importante por causa da umidade. Então ela tem que manter sempre essa umidade, essa temperatura para ela poder crescer. Quanto mais quente o tempo tiver, quanto mais calorzinho tiver, melhor. Enquanto a massa descansa, hora de preparar o recheio, que é muito simples. Nós vamos usar 3 bananas picadas, acrescente o açúcar e canela a gosto. Depois é só misturar tudo. Espalhe trigo na superfície e delicadamente abra a massa. Giovana, tem algum segredo para abrir essa massa que ela parece bem sensível? Né? Vai com carinho, com jeitinho. E ela fica bem fininha, né? Bem fininha, ela fica bem fininha. Mostra porque aqui, gente, olha. O segredo desse pão é o seguinte: o pessoal reclama que na hora que a gente vai comer o pão, fica aquela massa bem grossa. Esse pão, ele fica massinha bem fininha, como se fosse uma... Como que a gente vai falar? Tipo uma massa podre, né? Bem fininha e mais recheio. Então é mais recheio do que massa. Hora de acrescentar o recheio. Espalhe bem o recheio para na hora de fechar não rasgar a massa. Vai enrolando igual um rocambole, delicadamente. Depois leve para o tabuleiro. Não precisa untar, porque a massa ela já tem óleo. Aí o que que acontece? Vamos deixar descansando por mais meia hora, né? Mais ou menos. Descansou, a gente vai pincelar com gema. Passando a gema, a gente vai colocar açúcar e canela por cima e forno novamente. Não demora muito e aí está. O pão de banana com canela está pronto. Giovana, o cheiro tá fantástico e é muito rápido de fazer. Rapidinho, rapidinho. 30 minutos, descansou, 30 minutos mais ou menos assou, é rápido. Minha gente, vocês não têm noção do sabor que é esse pão de banana com canela. Tá explicado o sucesso dessa culinária aqui na nossa região. Giovana, muito obrigado. Pão delicioso, hein? Eu é que agradeço o convite de vocês, a visita. Dá para você preparar ainda hoje. A estiagem em Santa Catarina não dá trégua. Você que acompanha o nosso programa já está ciente que a situação do produtor rural no sul do país não está nada fácil. E muitos municípios já estão em estado de emergência. É o caso de Ceará. Por lá, os agricultores da cidade estão recebendo água de caminhões-pipa. A propriedade do seu Auride já está sentindo os efeitos da falta de chuva. Por aqui, os animais só não ficam sem água porque o agricultor instalou um sistema de cisternas. Mas sem chuva, a água está acabando e os prejuízos por aqui já são visíveis. Está em torno de uns 20% de prejuízo até o momento, né? E vai se agravar cada vez mais, né? Porque está cada dia mais preocupante, né? Desde o dia 27 de fevereiro, a Prefeitura de Ceará decretou situação de emergência no município. Hoje a gente está praticamente, não é situação de emergência, já quase em calamidade, porque nós temos 38 propriedades com abastecimento de água potável, mais de 25 com produção animal, e isso são muitos animais, leite, suínos e aves, e isso é fundamental, e gado de corte, e isso é muito importante para nós atender o nosso produtor, só que nós não temos mais condições de atender a todos.
Os moradores mais atingidos com a falta de água em Ceará são da zona rural da cidade. São 3 caminhões que transportam água para consumo animal e 1 com água potável. Eduardo gasta em torno de 7 mil litros de água por dia com os animais. Ele é um dos agricultores que recebe o caminhão-pipa toda semana. O que tinha de nascentes acabou secando todas. E se não fosse aí o caminhão da prefeitura para dar esse auxílio para a gente não saberia o que fazer realmente, né? E para evitar a falta de água na cidade, a prefeitura deve entrar em contato com o governo do estado para pedir ajuda. É importante que o estado nos ajude ou com caminhão-pipa ou com recursos, né, para que a gente possa alugar um caminhão-pipa e atender o nosso produtor. Eu volto a te lembrar que as matérias que você acompanha aqui na Record News estão no YouTube. Corre lá porque você consegue assistir a nossa programação ao vivo. É só acessar youtube.com/recordnews ou então aponte a câmera do seu celular para esse código que já aparece aqui no canto da sua tela, que ele vai te levar direto para o canal. Se inscreva, fique conectado com a gente e use a hashtag Record News para mandar o seu recado. O convidado do Record News Rural de hoje é o cantor Rodrigo Zanck. Ele é natural de Araraquara, no interior de São Paulo, e já tem mais de 20 anos de carreira. A repórter Ingrid Alves bateu um papo bem bacana com ele. Essa noite olhei mais atrevido pra tentar de vez seu coração. No canto da boca um sorriso, no corpo um calor de tentação. Moça, me perdoe, eu não sou assim. Sou de conquistar bem devagarinho, mas seu jeito faceiro fez em mim despertar a ânsia de correr sem saber se vou chegar. Ei, coração, ninguém pode imaginar quando, como e onde vai se encantar. Ninguém pode imaginar quando, como e onde vai se encantar. Opa, música boa, muito bacana. Hoje com a gente Rodrigo Zanck, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Ingrid. Muito feliz de participar do teu programa. Bom, então o Rodrigo conta agora pra gente um pouco de como é que você começou na música, né? De onde vem a sua história, de onde você é, conta um pouco disso. Sou de Araraquara. Meu avô, que me iniciou nesse caminho, né, da música, ele era seresteiro, um violonista incrível, assim. Ele me ensinou o violão e depois, com 16, 17 anos, eu conheci a viola caipira e me apaixonei. Ótimo. Bom, a gente falou aí, né, que essa primeira música é do primeiro trabalho. Primeiro trabalho é o Pendenga, é isso? É o Pendenga, o primeiro trabalho autoral do Rodrigo Zanck. Eu tive uma experiência como dupla, né, com as músicas sertanejas e tal. Em 95 eu subi no palco pela primeira vez para começar a tocar. E experimentei essa coisa do palco, do público, me encantei e eu resolvi, em 2000 eu terminei a dupla, nós terminamos a dupla e eu comecei a compor para esse disco, Pendenga, que foi ser lançado somente em 2006. Mas depois do Pendenga tem o segundo disco também. Vamos fazer uma música do segundo trabalho? Essa música é uma alegria para mim, porque é uma transcrição poética do lugar onde eu fui criado, aqui em Araraquara, né, no sítio do Vojuca. Vamos lá, Sítio Paraíso. Sítio Paraíso. A casa é velha, mas está bem conservada. O pé de jabuticaba ainda faz sombra na janela. O
velho pilão tá debaixo da mangueira, no pasto atrás da figueira, descansa o alazão. No fim do vale, a montanha é guardiã, protege a casa dos ventos de tempestades malsãs. Um rio manso que não exige tarrafa, chega no quintal e para, respira e volta a correr. Tá tudo ali do jeito que desenhei, só falta eu na canoa, falta eu em pé na proa, pescar a vida que eu quis. Tá tudo lá de porteira escancarada, só falta eu lá na casa, apenas mente feliz. Bom demais! Quanta história, quanta emoção, né? Essa música no começo foi difícil de cantar, assim. Minha mãe estava ainda aqui com a gente, ela estava no palco e eu me emocionava, não conseguia, às vezes embargava a voz assim, era difícil de tocar. E quem quiser conhecer um pouco mais de Rodrigo Zanck, onde é que te acha? Rede social, site? Como que as pessoas do Brasil inteiro que estão nos assistindo agora te conhecem mais? Então, as redes sociais, né? Facebook, Instagram, é Rodrigo Zanck, só Rodrigo Zanck, você vai encontrar no Instagram e no Facebook. Então, as redes sociais todas, o site já é www.rodrigozanck.com.br, já ele vai estar todo remodelado, já pensando nessa identidade visual nova do disco novo. É por aí. A gente poderia ficar conversando aqui o dia inteiro, que tem assunto, tem música boa para o dia todo, mas infelizmente o nosso tempo aqui está acabando. Eu queria agradecer muito a sua presença e pedir então para a gente finalizar com uma música que ainda não saiu, é isso? Ainda não saiu, essa é nova. Dona Pombinha? Dona Pombinha, agradeço, viu, Ingrid? Obrigada. Parabéns pelo programa, obrigado pelo convite. Vamos lá, Dona Pombinha. Percebi que você não sabia, eu bem te vi que você não bem me viu. Imaginei que pudesse ser teu pai, Dal, não fui, preferi o andorinha. Caí no mundo até que me perdi, me escondi muito mais que a Juriti. Soltei o grito do pavão multicolor, voei com as penas do Condor. Nossa casinha se lembrou do João de Barro, o nosso caso irá por... E a edição de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela tua audiência e também pela tua companhia. Até amanhã. E meu peito um abutre devorou. Dona Pombinha, se um dia você voltar, serei a águia mais feliz dessa colina. Mas se fugir, porque és a cotovia, serei